Racers! Estou trazendo para vocês mais uma novidade da Metal Horse hoje aqui, ó, na Pit Stop Shop, que a gente vai fazer um lançamento de produto um pouquinho diferente. Vamos mostrar para vocês o passo a passo de instalação e também os resultados do novo intercooler da Metal Horse aí para a família RS, RS3, TTRS e tudo mais. Então, ó, se liga, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, que o vídeo de hoje vai ser muito louco e vocês vão ver esse novo produto da Metal Horse aqui, ó, na função, no dinamômetro, mostrando o resultado como vocês gostam de ver. Então, bora, vem comigo. Como todos os outros membros aí da família de intercoolers específicos da Metal Horse, ele é 100% plug and play nos carros que, obviamente, a gente desenvolveu o intercooler, tá? Então, aqui, ó, primeiro ponto que a gente vai destacar são os encaixes. Os encaixes dele são exatamente os encaixes originais. Esse intercooler, ele tem uma colmeia com volume 60% maior do que a original, que vai atender aí perfeitamente todos os projetos de remap, que obviamente você vai ter mais pressão, você vai ter mais temperatura, e também muitos projetos aí de troca de turbina. Existem algumas outras opções onde você pode usar um intercooler maior ainda, só que aí como já são projetos que já estão fugindo da curva aí do plug and play, a gente optou por trabalhar com esse intercooler que tem as medidas mais próximas da original, só que a colmeia com quase o dobro do tamanho e 60% a mais de volume, tá? Detalhe importante, as mangueiras mantêm aí o tamanho 2 3/4 original, tá? E ele vai conseguir encaixar e ficar certinho no para-choque, sem ter que retirar a alma do para-choque, né, que é a barra frontal do carro, e ainda vai ficar o Metal Horse ali aparecendo pela grade, muito bonitinho. Bom, vamos começar aí o trabalho, vamos medir esse carro com o intercooler original, ver qual que vai ser o IAT, né, aí a temperatura de admissão do carro e também quanto de potência esse carro vem. Esse carro já foi feito um remap, intake e tudo mais, o intercooler vai ser o último upgrade dele. A gente vai ver o quanto que ele veio com o intercooler original e depois o quanto ele vai vir com o intercooler da Metal Horse. Então, vamos falar menos e trabalhar mais, bora tocar o pau aí na instalação. O processo de instalação desse intercooler é super simples. Com o para-choque retirado, você vai desconectar as mangueiras, soltar os dois parafusos do suporte superior, retirar o acabamento inferior e soltar o intercooler da presilha inferior. Racers, aí ó, já tiramos o intercooler do TT, tá um do lado do outro aqui, e aí fica fácil de vocês verem a diferença de volume, né, que a gente falou em 60% a mais de volume. Aqui a gente está falando numa colmeia de 80 milímetros de espessura, aqui a gente está falando numa colmeia de 110 milímetros de espessura. Então uma colmeia aí de 4 polegadas contra uma colmeia de pouco menos de 3 polegadas. Então, a gente tem aqui também uma diferença na altura. A altura da colmeia da Metal Horse é o limite de conseguir fazer a montagem ali na posição original, né? E as buchinhas já estão aqui instaladas, as buchinhas originais. Agora, só voltar o intercooler para o novo berço dele e ver o resultado. Para instalar o novo intercooler, fazemos o processo inverso. Encaixamos na presilha inferior, prendemos o suporte superior e depois prendemos as mangueiras. Racers, é isso aí. Intercooler no lugar, assim, com o para-choque fora, do jeito que estava aqui, é trampo de 15, 20 minutos estourando, você troca o intercooler, é bem facinho mesmo, tá? Agora, vocês já viram aí que a instalação é fácil e certinha, vamos ver qual que é o resultado dele aqui no dinamômetro, tanto em potência quanto em temperatura de admissão. Racers, vocês viram aí, a gente fez as puxadas antes da instalação, instalou e depois fez as puxadas depois da instalação. O ganho de potência foi um ganhozinho marginal, a gente ganhou um cavalinho só de potência com o intercooler, mas sempre que você instala o intercooler, como esse carro já é um carro com intercooler bastante robusto,
o objetivo maior não é só o ganho de potência, mas sim o ganho de delta de temperatura. O que é o delta de temperatura? É quando você abusa do carro com a pressão maior aí que o remap trouxe, o quanto que a temperatura vai crescer. E aí a gente tem um resultado sensacional. Ó, a gente vai pegar aqui, a primeira puxada, a temperatura da admissão antes da puxada era de 36 graus. A gente atingiu um pico na puxada de 49 graus, ou seja, um delta aí de 13 graus centígrados de temperatura. Na segunda puxada com o intercooler original, a temperatura aí já estava em 37 graus. A gente atingiu um pico de 52 graus, um delta de 15 graus, ou seja, a gente teve um delta médio de 14 graus entre a primeira e a segunda puxada. E aí, com a instalação do intercooler da Metal Horse, a gente foi fazer exatamente o mesmo procedimento. Então a gente fez a primeira puxada, a gente tinha uma temperatura do IAT antes da puxada de 40 graus, ou seja, aí 4 graus superior à primeira puxada com o intercooler original e, pasmem, a gente teve uma temperatura de pico de apenas 43 graus, ou seja, o delta da puxada foi de apenas 3 graus, certo? Ainda ganhou 1 cavalo de potência. A gente conseguiu aí reduzir bastante a temperatura do IAT. Na sequência, já fizemos uma em cima da outra, a segunda puxada, onde a temperatura ambiente era de 43 graus e atingiu um pico de 50 graus, ou seja, aí 7 graus somente de delta. Ou seja, comparando puxada 1 e 2 com o intercooler original, puxada 1 e 2 com o intercooler Metal Horse, a gente caiu de um delta médio de 14 graus do intercooler original para um delta médio de apenas 5 graus com o intercooler Metal Horse. A gente ainda fez uma terceira puxada que estava com uma temperatura ambiente já de 46 graus e chegou numa temperatura pico de 56 graus, é uma temperatura próxima ao que foi a segunda puxada. Ou seja, um delta de 10 graus centígrados, longe aí dos 15 graus centígrados que a gente teve com o intercooler na segunda puxada, certo? Ou seja, a gente conseguiu fazer uma redução de 9 graus centígrados no IAT, no delta. Então é uma redução muito boa com esse intercooler da Metal Horse. E o ganho principal que eu vou mostrar para vocês é aqui, ó, nessa parte da curva, no finalzinho da curva. Por quê? A potência se sustenta por mais tempo, porque você tem menos temperatura. Com o intercooler original, beleza, a gente ganhou um cavalo só, mas você consegue sustentar a potência por muito mais tempo dentro da curva. Essa diferença é a diferença que vai fazer você ganhar mais velocidade e você conseguir chegar na frente, aí você conseguir ganhar a potência onde você precisa, certo? No finalzinho da curva. Racers, eu vou deixar aqui para vocês outros vídeos de intercooler da Metal Horse, o vídeo que a gente gravou aí do MK7, né, plataforma MQB aí, Golf GTI, Tiggo R-Line, vou deixar também o da BMW F30, que são outros intercoolers plug and play que a gente tem um resultado excelente de temperatura, que a Metal Horse tem ótimas colmeias que entregam muito resultado e daí que vem, não tem segredo. O intercooler tá bonitinho, ser bem feito para ser bem instalado e ter colmeias de qualidade para conseguir entregar o melhor da performance para vocês, beleza? Deixa aqui o seu comentário se tiver qualquer dúvida desse produto ou de qualquer outro produto da Metal Horse, deixa aqui o seu comentário que eu pessoalmente respondo todos eles e é o maior prazer aí interagir com vocês. Beleza, Racers? Vamos ficando por aqui, agradeço muito o pessoal da Pit Stop Shop que cedeu aí o espaço para a gente fazer esse ensaio técnico aí de instalação do intercooler dos RS3 aí, TT, RSQ3, toda aí a plataforma dos motores DASA 400 cavalos, beleza? Vamos ficando por aqui e valeu!